galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre eletronegatividade, tá? Na aula anterior eu dei uma pincelada para vocês que a eletronegatividade ela também estava relacionada à carga nuclear, certo? Que é aquela capacidade que o núcleo do átomo tem de atrair os elétrons para próximo desse núcleo, tá bom? Então, com isso, a gente vai ter elementos que são mais eletronegativos, né? Eles têm uma tendência maior aí de atrair os elétrons, tá? Consequentemente, o raio atômico desses elementos é menor. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos, né? Quando a gente pensa em eletronegatividade, a gente vai desconsiderar lá o grupo dos gases nobres, tá bom? Porque os gases nobres, como o próprio nome diz, eles têm essa questão da nobreza de não precisar ganhar elétrons para se estabilizar, tá ok? Então, a gente observa que a eletronegatividade, se a gente for fazer um critério das setas, né, ela já tem um posicionamento diferente do raio atômico. A eletronegatividade ela é maior para cima e para a direita. Ou seja, no mesmo sentido em que o raio é menor. Logo, quanto menor o raio atômico, maior a eletronegatividade, tá? Repetindo, quanto menor o raio atômico, logo maior será a atração do núcleo pelos elétrons, tá? Do nível de energia mais externo e, portanto, maior a eletronegatividade, que é o primeiro tópico aí na nossa imagem, né? Quanto maior o raio atômico, menor então é essa atração, né, do núcleo pelos elétrons e assim menor a eletronegatividade. Existe uma outra propriedade que ela é o oposto da eletronegatividade, que é a eletropositividade. Prestem bem atenção. Quanto maior o raio atômico, maior também é a eletropositividade deste átomo. Maior é a sua tendência em perder elétrons, tá ok? Muita atenção aí com os termos, né? Nas proporções de maior e menor que são feitas nessa combinação aí de raio atômico com eletronegatividade e eletropositividade, tá? Bom, nessa figura a gente consegue analisar aí a propriedade da eletronegatividade utilizando uma tabela periódica em relevo, tá? Com destaque aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para os 4 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Se a gente for fazer uma análise numérica, né, quantificar essa eletronegatividade, a gente tem aí que o flúor é o elemento mais eletronegativo, tá? E aí, nesse caso, desta propriedade, a gente pode afirmar que este é o elemento mais eletronegativo. Não existe nenhum outro elemento que ganhe no potencial, né, na característica eletronegatividade do flúor. Após o flúor, nós temos o oxigênio e seguido aí do nitrogênio com o cloro, ok? E aí a gente tem ali os ametais, né, os semimetais, carbono, fósforo, silício, selênio, bromo, tá? Com eletronegatividades próximas, tá bom? E os semimetais, caminhando ali para os metais de transição, aí já tem uma eletronegatividade menor, que vai de 1,5 a 1,9. Já os nossos metais alcalinos e alcalinos terrosos são, portanto, os que têm menor eletronegatividade por terem maior eletropositividade, né? Maior raio atômico e, consequentemente, uma menor carga nuclear, ok? Qual é o conceito, professora, de eletronegatividade? Será, portanto, a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, quando ele se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente, ok? Isso aí no momento em que ele vai formar uma substância composta. Então, a gente só pode medir o critério da eletronegatividade quando a gente vai ter aí a formação de uma substância, que é justamente o que a gente vai ver no nosso próximo tópico, que vão ser as ligações químicas. Então, para a gente compreender as ligações, a gente precisa entender como que esses átomos se comportam, né? Se eles têm tendência de ganhar ou perder elétrons, ok? Reforço que a eletronegatividade ela está em função aí da carga nuclear, tá bom? Assim como um raio atômico. Vamos fazer um exercício aqui para que a gente consiga entender, né, o critério da eletronegatividade. Lembrando que todas as propriedades periódicas, elas são comparativas, tá ok?
E aí a questão, ela dá esse comando para que a gente avalie qual é o elemento químico mais eletronegativo do terceiro período, né, da tabela periódica. Primeiramente, você tem que localizar qual é o terceiro período, tá? Terceiro nível ou terceira camada, tá ok? E aí, nas alternativas, nós temos sódio, argônio, cloro, boro e o tálio, certo? Nas alternativas, os símbolos que estão aí correspondem a esses elementos, tá? Caso vocês queiram fazer uma pausa e localizar na tabela periódica os símbolos para ficar mais ok, certo? Dessas alternativas, os únicos elementos que estão aí no nosso terceiro período é o sódio, o cloro e o argônio. Nós falamos que os gases nobres não são avaliados no critério de eletronegatividade. Então, a competição aí, para a gente avaliar quem é mais eletronegativo, vai ficar entre o sódio e o cloro. E o cloro é um halogênio, ele está no grupo 17 da tabela periódica. Portanto, ele é o elemento mais eletronegativo dentre as alternativas que foram citadas, tá? Logo, a nossa alternativa correta é a letra C, tá ok? Bom, galerinha, nesta aula, então, a gente falou sobre a eletronegatividade. Nas próximas aulas, a gente vai ainda falar sobre afinidade eletrônica e energia de ionização, que vão complementar essa nossa compreensão, né, a respeito tanto da eletronegatividade do raio atômico, tá bom? Então, eu encontro vocês na próxima aula. Obrigada!